preocupada com aquele trauma, né? Te gere uma ansiedade. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Raquel Carreras, reprogramadora mental, terapeuta quântica. Estou aqui passando informações para você, conhecimento, expandindo a consciência, falando sobre lei da atração, neurociência aplicada na nossa vida prática e trazendo também ferramentas para ajudar você a transformar a sua vida. Então eu tenho vários vídeos aí gravados, eu estou numa jornada de gravação de vídeos. Cada vez eu trago um tema para você expandir sua consciência, você levar conhecimento para sua vida prática mesmo diária, de uma forma muito mais simples, né? Para você entender como é que funciona a nossa mente, nossas emoções na nossa vida, o impacto delas, né, na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre o medo. Então, o medo, né? O medo ele não é maior do que você. É importante que vocês entendam que o medo não é maior do que você. Mas vamos lá, vamos falar sobre medo. Muitas das vezes, né, você nasce com medo e você nem sabe de onde veio esse medo, né? Ai, Raquel, eu nasci com medo de altura, por exemplo, com medo de dirigir, com medo do escuro, né? E muitas das vezes eu não sei por que eu nasci com esse medo, né? E eu vou te dizer de onde vem o medo. O medo vem de vários lugares, mas principalmente de emoções, de cenas traumáticas que você viveu. Então, por exemplo, você viveu uma cena traumática na sua vida, ok? E quando você vai viver aquela cena traumática, digamos que seja um acidente, um divórcio, uma separação, um sócio que te traiu, uma doença ou algo que afetou a sua vida financeira, enfim, você vai viver um trauma, né? Um aborto, um abuso. E aí, quando você está vivendo aquele trauma, é gerado uma carga muito grande emocional naquele momento que você está vivendo, né? Então talvez você fique ali preocupada com aquele trauma, né? Te gere uma ansiedade, te gere medo, culpa, vergonha, enfim, vai te gerar uma emoção, ok? Então o que é o medo? O medo ele vem muito daí. Dependendo desse trauma, você fica preso nessa emoção da cena traumática que você viveu. E aí você vira um adulto, às vezes essa trauma é lá da infância, da sua criança ferida, lá que você viveu alguma coisa. Aí quando você vira um adulto, né, você começa a perceber que você está com uns medos que você não sabe de onde vem. Cara, mas por que eu tô com esse medo? Às vezes você tem até a consciência de que esse medo veio daquela trauma. Tem medos que a gente sabe de onde vem. Ah, mas eu tenho medo de dirigir porque, né, eu peguei o carro, acabei com o carro do meu pai, nunca mais entrei dentro do carro. Eu vou contar uma história para vocês sobre minha experiência. Quando eu tinha 7 anos, eu estava aprendendo, né, a andar de bicicleta, enfim, aqui no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, e eu fui atropelada por uma bicicleta. Eu nunca mais subi numa bicicleta, nunca mais. Então, a minha experiência em andar de bicicleta, ser atropelada, né, e ter medo de subir numa bicicleta e andar de bicicleta, eu tenho consciência, eu lembro do episódio, eu lembro do trauma. Mas, às vezes, você não sabe de onde vem o seu medo, né? Então, é importante entender que medo vem de vários lugares. Um deles é desse lugar aí, do trauma que você viveu. Muitas das vezes você viveu um trauma tão profundo, está tão enraizado, que você apagou da sua memória aquela situação de tanto medo, de tanta dor, e aí tá lá na sua mente inconsciente, no seu subconsciente, aí você tem um medo do escuro, você não lembra por quê, né? Nem sempre você vai lembrar da sua cena, né? Então tem gente que tem medo do escuro porque dormia no escuro, ou contavam histórias, né, muito pesadas para a criança dormir, então ela tem pavor de viver no escuro porque ela lembra, enfim, às vezes nem lembra, porque está tão enraizado na mente consciente. O medo também vem de consciente coletivo. Então, por exemplo, a pandemia é um grande exemplo de um medo instalado na humanidade, né? Por quê, né? Porque a gente está ali convivendo, se relacionando em sociedade. Então, tudo que você está assistindo na TV, tudo que, de repente, o bairro que você mora, o seu, né, o núcleo familiar, tudo que você ouve, tudo que as pessoas falam, os pontos de vista que às vezes são delas, né, você pega aquele medo para você. Às vezes o medo nem é seu, mas você acaba entrando no medo do consciente coletivo. Então o medo também vem muito daí. E outro lugar que, né, de onde vem o medo, né, de onde a gente pode aí entender esse medo está vindo de onde, né?
do seu núcleo familiar, de padrões repetitivos. Você pode ter o mesmo medo da sua mãe, o mesmo medo do pai, o mesmo medo da avó, o mesmo medo, enfim. Você capta aquele medo e você acaba repetindo o mesmo padrão, o mesmo medo. Porque eles viveram experiências deles próprios, mas eles causam tanto, eles falam tanto daquilo, estão tão presos no passado, naquelas experiências traumáticas, e de tanto falar, de tanto repetir, você acaba tendo medo também. Então você repete o medo dessas pessoas. Então medo vem de vários lugares, como eu acabei de falar para vocês. Então às vezes você tem um medo aí, você não está sabendo muito bem de onde vem. Mas o importante é entender que, aonde eu quero chegar com este vídeo, é natural que a gente tenha medo. O ser humano, por natureza, ele vive sobre o modo sobrevivência. Né? Lutar, fugir, né? Desde que o homem é homem, né? Então não vou entrar em detalhes sobre isso, mas muito objetivamente falando, às vezes o medo é uma forma de se defender também, né? Então, por exemplo, eu não vou passar naquela rua ali às 2 horas da manhã, né? Quem mora numa cidade como a minha, né, no Rio de Janeiro, tem certas cautelas, né? A gente acaba adquirindo alguns medos de passar em alguns horários, em alguns lugares, em algumas ruas, em alguns bairros, né? Isso é do consciente coletivo e da própria realidade que a gente vive. Então é um medo que me protege, entende? Então é um medo que está me protegendo. Então não é que o medo é bom ou é ruim, você não pode manter esse medo por muito tempo, ou você não pode permitir que esse medo seja maior do que você. É onde eu quero chegar. E aí muitas pessoas falam, Raquel, qual é o medo mais comum, né? E eu vou dizer para vocês, baseado no livro de Joe Dispenza, que é um neurocientista, né, que vendeu milhares de livros, enfim, e eu tenho uma base de estudos, né, da neurociência com o Joe Dispenza mesmo, né, que eu já li vários livros dele, estudo neurociência com ele, várias experiências que ele teve, ele traz, né, como cientista, e ele diz que o maior medo, assim, da humanidade é o medo da pobreza e o medo de morrer, dentre tantos outros medos. Então, talvez você esteja aí se identificando, né? E aí eu te pergunto, qual é o seu maior medo hoje? Né? O medo da pobreza, o medo de morrer, né? Às vezes você está repetindo medos aí, né, do seu núcleo familiar. E é importante também, né, a gente falar sobre medo, que o medo não é maior, né, que a gente pode reprogramar tudo isso e ressignificar esses medos também. Porque ao contrário de medo é a coragem, né? Qual é o contrário de medo? É a coragem, né? Então a coragem, qual é o contrário de tristeza? É alegria, então o contrário de medo é coragem. Então sabe aquela frase, né? Vai com medo mesmo, né? Exatamente isso, vai com medo mesmo, porque o medo ele nos paralisa em algum momento. Algumas vezes a gente vai precisar enfrentar esse medo. A gente vai precisar ganhar força, ter coragem para ir com medo mesmo, né? Eu vivi experiências próprias onde eu precisei ter coragem de assumir certas coisas na minha vida e de mudar a rota, de mudar, né? Me transformar também, mudar situações, e não só comigo, como experiências em consultório, onde trabalhei muitos medos de várias pessoas. Então, pessoas que têm muito medo, pessoas que têm medo de errar, muito comum também medo de errar, medo do futuro, é muito comum medo de futuro, né? Medo de fazer diferente, medo de mudanças. Tem gente que tem medo de violência, porque viveu uma violência de repente, não sei, vamos lá, começa a refletir você, né? Quais são os seus maiores medos hoje? O que está fazendo você paralisar e procrastinar na sua vida? Porque muitas das vezes vem desse medo mesmo, né? Às vezes você nem sabe de onde vem. Então a gente pode transformar e ressignificar esses traumas, sabe? Esses padrões que a gente repete, esses medos que a gente repete da família. A gente consegue, a gente pode, a gente está no controle. Você precisa entender que a gente está no controle, mas para isso você precisa entrar em permissão. É como eu falei no início do vídeo, né? Você é maior do que o seu medo, você não pode permitir que o medo seja maior. Claro que em alguns momentos você está ali, como eu falei aqui, do Rio de Janeiro, eu vou precisar usar o medo para a minha defesa, né? A meu favor, né? Mas eu estou falando de outras situações, aquele medo que está te paralisando, que você não está refletindo sobre o que você precisa fazer, e você quando reflete, para pensar, você tem medo, né? Ou então uma situação que você está vivendo muito, né, desafiadora e fala, nossa, mas eu estou morrendo de medo de fazer diferente ou de seguir esse caminho, né? Porque você não vai saber se vai dar certo ou se é o caminho, né, que você precisa escolher se você não tentar,
né? Então é melhor a gente tentar, e aquela frase vai com o medo mesmo, do que ficar ali nessa zona de conforto, procrastinando, e a vida vai passando. E quando você vê, você não transformou, você não mudou, você continua na mesma condição por anos. Essa é uma experiência que eu pego muito comum no meu consultório, nos atendimentos de reprogramação mental. A questão do medo, né? Como o medo paralisa e nos coloca num lugar não só de fragilidade, mas sem força de ir para a vida. Então eu trago esse questionamento aqui para você. Você está sem força de ir para a vida? Né? Será que são os medos que estão te paralisando e você está procrastinando? E você está deixando para trás o que precisa ser mudado? Então, eu trago essa consciência para vocês, de vocês começarem a compreender que o medo vem de vários lugares, que às vezes você não vai saber por que você tem esse medo e está tudo bem. Eu não entendo, não sei de onde vem, mas eu tenho esse medo aqui, né? E quanto mais luz e foco você jogar para o medo, mais aquilo vai crescer para você. Então a gente precisa reprogramar e ressignificar esses medos na nossa vida. Então pergunta para você, será que esse medo é real? Porque tem uns medos que não são reais, né? Às vezes a gente cria, né? Será que esse medo é real? Será que esse medo é maior do que eu? Ele está tomando conta de mim? Então esse é o questionamento que eu trago aqui para vocês nesse vídeo de hoje, falando sobre medo. Que é natural que você tenha medo, todos nós temos medo sim, a gente não vai fechar os olhos, né, para os nossos medos, porque isso é natural do ser humano, faz parte da nossa essência humana, a gente está em luta, a gente vive nesse modo sobrevivência, luta, fuga, né? E o medo faz parte desse contexto todo que eu trouxe aqui para vocês. Então, se você, né, sente que tem medo na sua vida, se você sente que fez sentido esse vídeo para você, que você conhece alguém que está vivendo um momento muito desafiador, que está cheia de medo e que precisa ouvir o que eu falei aqui para dar um alerta, uma expansão da consciência, uma sementinha que eu planto ali, né, na consciência da pessoa, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para a gente poder expandir a consciência, para a gente começar a entender que a gente tem o poder de mudar, que a gente tem o poder de transformar nossas vidas sim, ressignificando essas emoções, ressignificando nosso passado, ressignificando nossos medos. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas. Eu estou aqui sempre fazendo vídeos, né, trazendo consciência, expandindo consciência, sobre neurociência, lei da atração, desenvolvimento pessoal e emocional e espiritual. Essa jornada de autoconhecimento, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, gratidão e até o próximo vídeo.